E estamos aqui, Valfrido Vardi e eu, com mais um Reconversa. Hoje um Reconversa muito importante. Aliás, todos são, mas hoje nós estamos especialmente felizes. Todo mundo já sabe que nós vamos entrevistar o ministro Flávio Dino, e a gente está aqui em dúvida se chama de ministro ou de ministro. Não sei se vocês entenderam, se eu fui muito sutil. Bom, de qualquer modo, você já faz o seguinte, já dá like aí, dá like já, porque depois você acaba esquecendo, tão encantado com a conversa, e isso é realmente importante. Se inscreva no canal. Tá? Nós temos a honra de estar hoje com o Flávio Dino aqui, ministro da Justiça. Todo mundo sabe que é apontado como pré-candidato ao Supremo. Quem sabe, quando for ao ar a entrevista, daqui a pouquinho, já tenha sido indicado. Vamos ver ou não? Enfim, o fato é, ele é um dos ministros mais queridos do Brasil, mas em certos nichos também um dos mais odiados. Eu até compreendo por quê. E eu sempre gosto das pessoas quando elas são odiadas por bons motivos. É fundamental. Porque eu me identifico com elas. Você é odiado por ótimos motivos. O ministro é do Maranhão. O estado, aliás, em que se fala a melhor língua portuguesa, sabia? Mas quando se toma norma, padrão, né, como referência. O estado em que pregou, aliás, o imperador da língua portuguesa, Padre Vieira, né, no Maranhão. Espero não dar vexame, vamos ver. Eu dei aula em cursinho, lembro de alguns trechos, né? Sermão do Bom Ladrão. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher as roupas. Os que mais próprio e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades e reinos. Os outros roubam debaixo de seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma tropa de varas e ministros da justiça levava e enforcaram os ladrões, e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Quantas vezes se viu em Roma ir enforcar um ladrão por ter roubado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ditador por ter roubado uma província. Ser ministro da Justiça de um país com tantas iniquidades como o Brasil, certamente não é fácil. E certamente é uma tarefa à altura de Flávio Dino, que vem lá das terras do Maranhão, onde pregou o imperador da língua portuguesa e aqueles que criou os melhores contrastes desta língua para expor as injustiças. Obrigado por sua presença aqui. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Valfrido, todos que nos acompanham. E com essa introdução inspiradora, saudemos, pois, Padre Antônio Vieira, que de fato pregou este e outros tantos belos sermões da língua portuguesa, e sempre com esse tom crítico. O Padre Antônio Vieira tinha essa marca de retratar os costumes, a elite local, a elite colonial, pioneiro em muitos temas, possuidor de defeitos, claro, como todos, mas marcou a história do Maranhão, a história da Bahia, a história de Portugal. E lembro outro, Reinaldo, porque nós estamos nos 200 anos de Gonçalves Dias. Opa! Então, venho com muita alegria da terra de Gonçalves Dias. A terra de Gonçalves Dias, de Ijucapirama. Espetacular. Ministro, a primeira questão que a gente coloca aqui, né, a gente pede que a pessoa faça o seu Wikipedia pessoal, assim. Flávio Dino, é a famosa Marília Gabriela, você por você, mas nós falamos Wikipedia pessoal. Faça uma síntese dessa sua vida. Notório saber jurídico, já sabemos que o senhor não tem. Dizem, né? Dizem por aí. Dizem. Meu Deus do céu, né? A notória ignorância é sempre muito encantadora. Faça um Wikipedia da sua vida, rapidinho. Bom, em síntese, eu tenho essa identidade regional, meio nordestina, meio amazônida, porque o Maranhão fica ali no meio do caminho, isso marca a minha vida, pelas dificuldades, pelas injustiças, pelas desigualdades, mas marca também pela força, pela energia, pela beleza natural, por essas tradições culturais. Me formei aí nesse ambiente, uma forte formação religiosa. Eu digo sempre que eu sou meio filho da teologia da libertação, porque
tive esse impulso na adolescência, e aí ingressei um pouco na política e de lá para cá, decorridas as décadas, mantive esses dois pés nessas canoas e vou com elas navegando o rio da vida. Um pé na canoa do direito, outro pé na canoa da política, e eu consigo unir as duas da melhor forma que eu possa e ir levando. Então, essa é uma síntese, e isso explica ter andado em tantos lugares, ter exercido funções nos 3 poderes, hoje está no Ministério da Justiça do presidente Lula. Sou muito obstinado, gosto de trabalhar, amo minha família e sou patriota. E por isso me ofendo com os falsos patriotas. Para quem não sabe, o ministro já foi juiz federal, né? Secretário executivo do Conselho Nacional de Justiça. Isso, exato. Né? Presidente da Embratur. E, portanto, conhece direito, conhece justiça, é professor de direito. Né? E está na política. Né? E, até onde me lembro, não usou a sua condição de juiz para perseguir adversários. Inclusive porque quando eu fui candidato no Maranhão, eu era juiz em Brasília. Então eu tenho essa imunidade plena, porque eu fui para Brasília na magistratura em 1999 e saí da magistratura. Eu ingressei em 94, em 99 eu fui para Brasília, em 2006 eu saí. E aí fui eleito deputado naquele mesmo ano pelo Maranhão. Então, certamente não usei a toga para conseguir votos. Claro que não. O senhor foi por 12 anos juiz federal. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais. Aliás, o que me admira demais na sua biografia é essa sua capacidade de conciliar duas coisas que devem ser conciliadas: o direito e a política. O senhor tem uma atuação estudantil, né? Ou seja, na militância estudantil, político estudantil, e passa em primeiro lugar no concurso para juiz federal, concurso fácil, né? Simples. Em primeiro lugar, exerce a magistratura por 12 anos e se exonera, ou seja, não é que recebe aposentadoria como juiz, e vai para a política. E na política é muito bem sucedido no seu estado, onde se sagra governador, se elege governador, a despeito do poder, do arraigado poder da família Sarney naquele estado. Eu gosto muito de um filme do Glauber Rocha, que retrata, em 5 breves minutos, a eleição do presidente Sarney, a governadora, a primeira eleição do presidente Sarney, chegando no Palácio dos Leões, de jaquetão branco, ungido pelo povo. O senhor conseguiu romper essa tradição lá no Maranhão e tem se afirmado como um ministro da Justiça que não está só preocupado com questões que naturalmente atingiam ou que eram da competência do Ministério da Justiça. O senhor, de fato, é um ministro da Justiça preocupado com equidade. Essa é a marca da sua atuação no governo Lula? Essa é a principal marca da sua atuação? Eu creio que sim, Valfrido. Primeiro, por vocação e por formação, por resignação, mas, sobretudo, pelas exigências da conjuntura. Eu venho, nesses 9 meses, que parecem 9 anos, sendo empurrado por crises graves, gravíssimas, e que exigem esse senso de equidade, de proporcionalidade, portanto, de você nem ser omisso, nem cometer excessos, mas exercer uma autoridade democrática que é uma obrigação dos democratas, porque a força não é antinômica da democracia, quando ela é legítima e usada proporcionalmente. Então, quando eu chego no dia 8 de janeiro, sou chamado ao Ministério da Justiça e vejo um golpe de Estado se desenhando na minha frente, é claro que não era um direito ou uma possibilidade, era um dever agir com energia, com força na aplicação da lei, diante do risco para o país. Naquele momento, nós iríamos para o precipício. Então, ali, talvez profissionalmente, para mim, se equipare à pandemia do coronavírus, quando eu era governador, em termos de dificuldade e necessidade de decidir rápido,
Porque, Reinaldo, eu me lembrava ali da coluna do Olímpio Mourão Filho. E eu tinha ali um receio. Se nós demorássemos a reagir, de aquilo de algum modo se consumar e virar uma espécie de alimentador ou impulsionador da proliferação de focos similares Ministro, em todo eu não o quero território explicar, porque reclamam que eu fico interrompendo o entrevistado, mas explica a questão do Mourão, quando ele sai de Minas. E aí, esse Mourão é outro Mourão. É outro Mourão. Quando ele sai de Minas, fala, não vai dar em nada. Deu, né? Mas por favor. E deu, exato. Foi a coluna que funcionou como gatilho do golpe de 64. Havia ali uma articulação, um ambiente. Ninguém acreditava que ia ter o primeiro, não vai ter. E ele foi. E aí, quando ele começa uma passagem que envolve uma pessoa de família maranhense, o Rui Moreira Lima, que era da aeronáutica, ele dizia, olha, é possível enfrentar isso aqui. Mas nós sabemos todos que o então presidente Goulart preferiu outro caminho, pelas contingências próprias dele. O certo é que esse movimento isolado, ou aparentemente isolado do Mourão, virou uma espécie de gatilho, que aí ensejou movimentações do Exército e mesmo de outras forças sociais em todo o país, aqui em São Paulo, no Rio, e consumou o golpe de Estado. Inclusive no Congresso, numa das passagens mais heróicas que eu conheço na política, que é o Tancredo Neves bradando contra o Auro de Moura Andrade naquela noite, dizendo canalha, canalha. E que ele declara a vacância Exatamente, uma vacância com o João Goulart do território nacional. E, portanto, um golpe. E eu olhava aquilo, Reinaldo, com essa lente. Para mim não eram apenas vândalos, embora muitos fossem até desavisados, vândalos culposos, vamos chamar assim. Mas o certo é que havia uma arquitetura, havia uma inteligência do mal naquilo tudo. Então, quando você começa com 5 dias, não tinha nem equipe formada, praticamente, porque a burocracia exige tempo. E você enfrenta isso, eu concordo contigo, Valfrido, é um exercício agudo de equidade, de proporcionalidade, de encontrar a ação correta em face de uma conjuntura difícil. E de lá para cá, essas conjunturas foram se somando, assim chegamos a esse mês de setembro. Só para completar, Rei, esse momento difícil se desdobra em momentos difíceis a partir do dia 8 de janeiro. Não foi fácil colocar a casa em ordem como ela está hoje, mais em ordem. O senhor foi chamado ao Congresso, o senhor teve que, em determinados momentos, antagonizar com congressistas de ultradireita ou de direita alternativa, né? Quais foram os principais e piores momentos desses 9 meses para deixar, quando eu digo colocar a casa em ordem, estabilizar institucionalmente o Estado Democrático de Direito no Brasil, de novo? Um parênteses só para graça, pararam de chamar o senhor, estava tão divertido. Desculpa, volte para o Valfrido. Mas eu acho que o ambiente, quando eu for, vai ser diferente, eu espero. Mas havia um ambiente de tentar emparedar o governo. Então, eu te diria assim, Valfrido, que a surpresa, o espanto, porque a polícia, que estava planejada para lá estar, a Polícia Militar do Distrito Federal, falhou. O contingente do Exército Brasileiro, que deveria proteger o Palácio do Planalto, igualmente falhou. Então, você chega numa conjuntura que você tem que agir rápido. Então, eu situo este momento. Depois, os dias seguintes, que ecoam, num certo sentido até hoje, em que há essa tentativa de inversão, tentar transformar vítimas em algozes. Se omitiu, o ministro da Justiça se omitiu, todo mundo se omitiu, havia uma conspiração, eles queriam isso, que é uma coisa exótica, esotérica, quer dizer, um governo querendo derrubar a si próprio. E não há, até hoje, nenhum indicador objetivo, havia infiltrados. E conspirando com os inimigos. Sim, pois é isso. E como se o senhor soubesse que eles estavam tramando fazer aquela... E eles dizem que havia infiltrados, mas cadê os infiltrados? Nunca ninguém disse, tem um ali. Então, essa é a segunda dificuldade. E há um outro momento, nesses 9 meses, muito, muito desafiador, que foi a proliferação de ataques em escolas, e com mortes de crianças e ameaças, etc. Foram momentos de muita angústia, como pai, como brasileiro, porque você não sabe onde está a trama, porque ela está em algum lugar e em todo lugar, porque ela está na Deep Web, na Dark Web.
é impossível você antever de modo preciso e exato onde vai acontecer um ataque. E, portanto, foram 15 dias bem intensos também ali, porque envolviam crianças, adolescentes, famílias, milhares, milhões de famílias em todo o Brasil. E por que eu faço essa ligação? Porque são fenômenos ligados. O ethos que levou ao 8 de janeiro é o mesmo ethos que leva à escola, que é a intolerância, o ódio, a emulação de ideais neonazistas. E isso nós fomos vendo nas operações policiais. Quase invariavelmente, quando era feita busca e apreensão, lá estava o livro do Hitler, lá estavam símbolos nazistas, a suástica, na casa de um adolescente ou de um jovem adulto, e mostrando que há, infelizmente, uma ligação, de modo que o extremismo não está apenas na política. O extremismo tem raízes sociais e dá trabalho de arrancar, porque são raízes profundas. São raízes que, no caso brasileiro, vêm da escravização negra, da ideia de desigualdade, de opressão, a ideologia da morte. Isso tudo está mais ou menos permeando a realidade brasileira. Chegamos aqui agora, em que há o extremismo no estamento político, às vezes até meio anedótico, é fato. O que não quer dizer que não seja perigoso? Isso, a gente ri, talvez mas ao até mesmo mais tempo tem que perigoso, enfrentar. E o fascismo, quando você se distancia dele, ou quando supera o risco, ele é sempre ridículo. Sim. Quem vê Hitler hoje era uma personificação do mal, mas tinha um quê de ridículo, né? Mesmo na época o Chaplin fez o grande ditador. Isso, exatamente. Então essa turma, essa caterva, né, meio anedótica, mas perigosa, e também que emula, essa gente que emula esses sentimentos, por exemplo, para perpetradores de ataques em escolas. Foi um outro momento muito difícil. O terceiro momento foi visitar os Yanomami. Foi também um momento assim de muita dureza. Daqueles que você fica com nó na garganta, você fica com o estômago dolorido, porque você vê também o resultado de uma política genocida, criminosa. E ali sim, de escolhas determinadas, específicas, de ações pontuais para produzir aquele resultado. Porque aí não me diga que não foi para produzir, foi tudo absolutamente doloso. No caso, Reinaldo, da Amazônia brasileira, é uma vítima que ainda está por ser revelado todos os efeitos dessa política danosa. Há coisa de 10 ou 15 dias eu noticiei nas redes sociais. Em poucos dias, 4, 5 dias, a Polícia Federal e os parceiros, IBAMA, etc., destruíram mais de 300 pontos de garimpo ilegal em calhas de rios da Amazônia. E aí havia esse estímulo ao vale tudo, armamentismo ilegal, inclusive, garimpo ilegal, narcogarimpo, morte de pessoas, genocídio dos povos indígenas, formando um ecossistema criminoso que hoje dá trabalho de enfrentar. E foi criado e estimulado nesse período. Eu vou lhe propor uma questão aqui, obviamente é uma insanidade que a extrema-direita afirma, de qualquer compromisso desse governo com a desordem. Agora eu pergunto, em alguma medida, dado o espetáculo da posse, que foi tranquilo, majestoso, sem problemas, mas os quartéis continuavam, o quartel continuava com aquela gente, a pregação continuava, né? Não houve alguma ingenuidade em acreditar, por exemplo, na palavra de gente que estava contra o Lula até antes da posse? Ou contra esse governo até antes da posse? Eu digo em relação à Polícia Militar, há 5 coronéis da PM do Distrito Federal que estão presos. Isso não é pouca coisa, são 5. Não é? E quando a gente pega as mensagens que trocavam entre si, que trocavam com golpistas, você vê a ação deliberada, né, para facilitar a vida, né, daquela gente que foi quebrar as expectativas dos 3 poderes. Nós tínhamos um GSI, tudo bem, tinha uma semana, mas houve tempo para trocar e todo o GSI era o GSI do Bolsonaro, era o GSI do general Augusto Heleno. Não houve uma certa crença ingênua, assim, dizer assim, não vai acontecer.
Eu, às vezes, acho que vocês não imaginavam que isso pudesse ser possível. Quando eu digo vocês, eu digo o governo não imaginava que isso pudesse ser possível. Eu acho, Reinaldo, que ali nós temos que olhar o filme. No dia 12 de dezembro, a diplomação. Houve a omissão da polícia do DF. E nós tomamos providências. Meia-noite para contornar aquela crise que foi posta. E aí eu concordo contigo, intencionalmente. Depois, só lembra o que foi essa pequena crise? Foi no dia da diplomação do presidente Lula no TSE e houve atos de destruição, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, enfim, e a polícia meio que assistindo ali, a polícia do Distrito Federal. Houve reuniões, houve providências. No dia 24 de dezembro, tem o episódio da bomba no aeroporto de Brasília. A Polícia Federal, naquele momento, não fez nada. Quem fez? A Polícia do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal foi lá, localizou a bomba, desarmou a bomba e conseguiu, na mesma noite, eu lembro bem, noite de Natal, que para mim é revelador dos responsáveis. Do quanto essa gente, na verdade, não é cristã, embora batam no peito para dizer que são. Não é mesmo. Mas no dia 24 de dezembro, eles queriam praticar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília e matar centenas ou milhares de pessoas. E eu lembro, portanto, que por volta de 9 e 10 da noite eu recebo a ligação dizendo que a polícia tinha localizado o apartamento, a polícia do Distrito Federal, tinha localizado o apartamento onde os autores do atentado estavam, encontraram armas, etc. Polícia Civil. Polícia do DF. Polícia Federal, naquele momento, não agiu. No dia 27 de dezembro, aproximadamente, eu acho que 27 ou 28, há uma reunião na qual eu compareço, o ministro Múcio comparece com o GDF. Nós tínhamos que fazer a posse. E nós não estávamos no comando do governo federal, pelo contrário, não houve transição, todo o aparato federal mobilizado contra o governo, os principais polos de poder, como o próprio Reinaldo mencionou. Ali o governador Ibanez nos recebeu e fez uma série de compromissos e cumpriu fielmente tudo que foi acertado. Do dia 27 de dezembro ao dia 1º, na verdade, dia 2 de janeiro, quando o som é desligado daquele magnífico show, o aparato de segurança do Distrito Federal foi exemplar. E talvez, Reinaldo, esteja aí o ponto. Nos dias subsequentes, olhando com os olhos de hoje, os acampamentos foram enfraquecendo. Não só em Brasília, mas também em Brasília. O número de pessoas foi diminuindo. Número de pessoas diminuindo e quase que meio que morrendo por inanição. Quando chega a convocação para o dia 8, eu liguei para 3 governadores. O governador Tarcísio, de São Paulo, o governador Cláudio Castro, do Rio, e o governador Ibanez, de Brasília. Conversei com os 3, por volta do dia 5 de janeiro. Disse, olha, nós precisamos mobilizar as PMs, as polícias civis, nós vamos fazer o que nós pudemos em termos de investigação e tal, de inteligência, identificar. E aí foi montado um gabinete em Brasília. O governador Tarcísio disse que iria agir em São Paulo, e eu faço questão de registrar que no dia 7 de janeiro, sábado, houve uma tentativa de invasão de uma distribuidora de combustível aqui em São Paulo, da empresa Vibra, em São José dos Campos. Eu liguei ao governador Tarcísio e ele prontamente mobilizou a polícia, a PRF também foi mobilizada e pusemos fim àquele movimento no sábado. O governador Cláudio dizia, aqui no Rio, tudo tranquilo. O governador Ibanez dizia, aqui em Brasília, tudo tranquilo. Não obstante, no dia 6, que é a sexta-feira, foi feita uma reunião das forças policiais federais e distritais. E foram definidas tarefas. Você faz isso, você faz aquilo outro. No dia 7 pela manhã, eu acordo com aquela inquietação da dupla checagem. Eu ligo ao doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. Doutor Andrei, isso está estranho esse negócio. Vá lá na Secretaria de Segurança Pública do DF, do governo do Distrito Federal, e vamos fazer uma outra reunião. E essa reunião acontece no dia 7 de janeiro, véspera ao meio-dia. É repassado todo o planejamento. Ocorre que na noite... O secretário não estava. Não, estava o substituto, que era o 2 da SSP. E estava lá. Circunstância essa que nós não sabíamos, inclusive. Mas, enfim. Secretário e seu antecessor. E meu antecessor, sim. Passar. No dia 7,
Nós estamos falando do Anderson Torres, que era ministro da Justiça e foi nomeado secretário de Segurança, e no dia que foi nomeado tirou licença e viajou para Orlando. E deixou um substituto que dizia o tempo inteiro, há áudios já publicados, que estava tudo bem, tudo tranquilo, enfim. Na noite do dia 7, eu leio uma matéria jornalística na internet, por volta de 10 da noite, em que o planejamento foi alterado. O governador dizia, não, a esplanada estará aberta. E eu digo, mas como? Não foi isso acertado? E eu mando mensagem a ele e digo, mas como é que é isso? Onde vão ser os bloqueios da esplanada? Na manhã do domingo, ele diz, não, está tudo bem, vai ter bloqueio, polícia, etc, etc, etc. Quando eu sou chamado às 2h40 da tarde, chego no Ministério 3 e pouco da tarde e olho, eu ligo para ele, não consegui, ele, por alguma razão, não pôde atender. Falo com o chefe da Casa Civil, doutor Gustavo. Eu disse, doutor Gustavo, cadê a polícia do Distrito Federal? E ele diz, está aí. Eu digo, não, doutor Gustavo, eu estou no Ministério da Justiça, eu estou vendo, eu estou de frente para a esplanada e a polícia não está aqui. O que havia sido programado não estava lá. E hoje nós sabemos, em face das investigações, que havia uma intencionalidade, uma desmobilização, uma desarticulação, que foi exatamente para facilitar tudo. E aí houve o momento da reação. De modo, Reinaldo, que em síntese eu te diria assim, esse breve resumo, eu estou contando assim, um resumo, uma síntese de um itinerário, ele é carregado pela necessidade de você respeitar a autoridade do GDF, que tem o poder legal sobre a esplanada dos ministérios, e pela história de êxito na posse. Então eu te diria assim, que havia uma preocupação, é falsa a ideia que não houve, mas, infelizmente, as pessoas estavam numa rede criminosa, como hoje nós sabemos, e o planejamento que constava no papel não apareceu no dia 8, na realidade. As imagens mostram isso. Eu lamento muito que tenha ocorrido, mas hoje nós sabemos de tudo. Na época, não. Sim. E aí, essa é a diferença. Contar a história quando já se conhece é muito melhor, né? Não dá para contar antes. Nós vamos falar da sua percepção sobre a atuação do Supremo, mas talvez a gente possa principiar acho que devemos falar sobre a jurisdição constitucional, falar sobre a atuação do Supremo na sua própria proteção, né? Dados os ataques que o Supremo sofreu ao longo do tempo, sobretudo no último governo, mas em relação a esse episódio ao qual você se refere e que descreve de uma maneira que eu particularmente nunca tinha visto antes, com detalhes, o senhor acha que as decisões recentes que levaram a condenações que chegaram a 17 anos e que foram criticadas por alguns juristas por terem sido excessivas, foram de fato excessivas ou à luz do que o senhor viu naquele dia de um ataque brutal à democracia, elas foram adequadas? Eu vi uma preocupação grande nesses 3 julgamentos que houve com a individualização da pena. Então, quem observa de verdade o julgamento, sem esse ponto de vista priorístico de crítica, porque nós sabemos que no direito penal há várias correntes, claro, chamamos ideológicas ou doutrinárias, mas examina bem, essas pessoas demonstraram certas condições e a consciência do que estavam fazendo por uma série de elementos, há vídeos deles próprios, a foto deles próprios, dizendo, olha, nós estamos aqui, tomamos o poder, vamos tomar o poder. Se me permite, há vídeos anunciando e depois da realização do ato. Sim, lá durante, né? Durante. Tal era a certeza de que o golpe daria certo e tal era a certeza da impunidade. Então, eu acho que, nesse aspecto, o Supremo está agindo bem. Nós não temos jurisprudência, talvez esse seja o estranhamento. Graças a Deus não temos. Porque a lei democracia é recente, não foi vilipendiada, né? dessa forma outras vezes. Mas quando o senhor fala de individualização da pena, apenas para que os nossos espectadores entendam, é que a pena ela é determinada em razão da atitude em concreto de cada réu. Sim, é isso que o senhor está dizendo. Isso. Razão pela qual outros tantos acabam de fazer acordo. Hoje mesmo havia manchetes nos jornais dizendo que muitos dos réus, esses com uma participação lateral, menor ou menos significativa, fizeram acordo, assumiram o dever de pagar uma indenização ao Estado, multa. Vão fazer um curso de formação sobre a democracia. É isso. Então, essa é uma preocupação que inclusive, serve para combater
uma das mentiras que há nisto tudo, né, de que o Supremo estaria agindo de modo ditatorial, não está. E essa é a prova. Isso que tu acabaste de descrever é que mostra que há preocupação de aplicar o artigo 59 do Código Penal, que trata da individualização da pena, e alguns réus fazem acordo de não persecução penal, a NPP, que acaba com o processo, mediante certas condições, e outros recebam 17 anos, e outros vão receber pena maior, inclusive, na minha avaliação. É individualização, mas também o reconhecimento de que existem os crimes coletivos. Por exemplo, escuta, o propósito está ali, e todos eles estão irmanados no mesmo propósito. Mas queria lembrar também para quem está assistindo, é o seguinte, é a primeira vez que alguém é condenado por tentativa de pôr fim ao Estado de Direito, porque não tinha esse tipo penal, estava na Lei de Segurança Nacional. É a primeira vez que alguém é condenado por crime de golpe, de tentativa de golpe de Estado, que também isso estava na Lei de Segurança Nacional. Só esses dois crimes pelo topo rendem 20 anos de cadeia. Quando a gente coloca os outros crimes, dá 33. Se o cara pegou 17, quer saber? Foi leve para o tamanho do que fizeram. Né? Eu realmente acho essa crítica. Eu tenho uma outra questão que eu acho que... Porque o senhor vai enfrentar isso, eu acho, em breve. Se tiver uma sabatina no Senado. Só Deus sabe. Né? O presidente Lula. Apontado como pré-candidato ao Supremo. Por que o foro é o Supremo, na sua opinião? Porque há o fenômeno processual da conexão, que está no Código de Processo Penal, e que há regras que estão vigentes desde 1941. E a tua pergunta é muito importante, Reinaldo, porque também há alguns que sustentam que seria algo arbitrário, mas não é. Porque quando você vai no Código de Processo Penal, vê a figura da competência por conexão, você vê as condicionantes. Quando a prova de um crime é fundamental para a apuração do outro crime, quando um crime é instrumento de outro crime, as condições que estão no Código, você junta os processos por uma razão lógica, evitar decisões contraditórias. Então, se você pulverizasse, são, 3.000 pessoas, e pulverizasse múltiplos juízos, você teria uma deslegitimação da função judicante, porque você teria julgamentos não só diferentes, como antinômicos. Um dizendo uma coisa, outro dizendo... Isso aqui não é crime, eles só foram lá fazer um piquenique e aproveitaram que a porta estava aberta e entraram. E outros vão dizer, olha, é crime de golpe de Estado, está no Código Penal. Por isso que você reúne e é o certo, e é o lógico, e é uma garantia de eficácia da jurisdição penal, mas é também uma garantia para os acusados de que os julgamentos vão ter congruência entre si. Por isso é correta a competência do Supremo. Vamos dar um passo atrás? No curso do governo Bolsonaro, o Supremo se viu na necessidade de abrir um inquérito para investigar, no começo, atos atentatórios à dignidade da Corte, que se convolaram em atos atentatórios à democracia. O senhor acha que aquilo foi adequado do seu ponto de vista técnico? E hoje, olhando para aquela situação, o senhor vê a necessidade de regular essa tutela da Corte, essa proteção da Corte em situações como aquela, ou seja, criar algum procedimento, alguma instância de tutela que não seja o próprio Supremo a investigar atos atentatórios contra si? Eu acho que a competência, nesse caso do Supremo, é plenamente compreensível, porque, como disse há pouco, o poder democrático tem não só o direito, como o dever de se autoproteger. E, por outro lado, aí razões, digamos, extrajurídicas. Se aquele inquérito não estivesse aberto, nós não estaríamos aqui. O 4781 famoso. Sem este inquérito, provavelmente, naquele momento, os três poderes teriam sido apropriados por mãos de uma só pessoa. E nós não estaríamos aqui. O golpe teria ocorrido antes, inclusive, da eleição de 22. O Supremo cumpriu um dos papéis mais importantes da sua história. E digo, um dos papéis mais importantes de todos os tribunais constitucionais no mundo, equivalente, na minha visão, ao que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez nos anos 50 e 60 com os direitos civis, que é o momento mais glorioso da Suprema Corte dos Estados Unidos.
Então, ali, o presidente do Supremo, que era o ministro Toffoli, e depois o relator, que é o Alexandre, se viram diante de uma situação em que havia amparo jurídico formal e havia uma necessidade posta, indeclinável, porque se não fosse por aquele caminho, não havia outro. E alguém vai dizer, mas isso é politização do direito. Mas as Supremas Cortes são assim, por isso que eles são poderes. E aí você não pode deixar de ter um certo consequencialismo na função judicante, principalmente numa Suprema Corte. É o que Weber chamava de ética da responsabilidade. Diante da conjuntura, a sua atuação é aferida também pelos resultados. E se você ficasse, até o Weber, no finalzinho desse texto, ele diz assim, quem se aferra às suas convicções, aos seus princípios, não serve para exercer uma função política porque é um fanático. Quem se aferra apenas às consequências, cai nos fins, justifica os meios e é um cínico. Então ele diz, tem que juntar as duas. E eu acho que o Supremo fez isso. Juntou as duas éticas e... Conciliar a ética... Ele não sabe nada de direito. Não sabe nada. Pode constatar. Conciliar a ética da responsabilidade com, né, a ética da convicção. Dos princípios. Dos princípios. Agora, só para lembrar, né, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo autoriza a abertura de inquérito de ofício. Porque fica parecendo também que se abriu o inquérito sem ter um documento. Assim... Vou abrir um inquérito. Né? Não, está lá. Ah, mas é no âmbito da corte, coisa acontecendo no âmbito da corte. Qual é o âmbito da corte hoje? Sim, no mundo que é real e virtual. Né? Com julgamentos virtuais que os ministros fazem de casa. Qual é o âmbito da corte? E se não tivesse sido aberto? Aí o ministro não precisa falar, falo eu, e se quiser fala. Mas é claro que se a Procuradoria-Geral da República tivesse atuado, não teria acontecido. De precisar o próprio tribunal abrir. E eu lembro que foi aberto antes de o governo fazer 90 dias. Quer dizer, o Toffoli abriu esse inquérito, o governo Bolsonaro não tinha nem 90 dias ainda. Foi no terceiro mês de governo. Mas já porque a milícia digital já estava atuando. Exatamente, isso. Já estava atuando. É importante lembrar disso. Que já havia a milicianização desses gabinetes de ódio, havia aquelas marchas dominicais e se formou algo que foi visível no dia 8 de janeiro, que foi o ódio ao Supremo. Eu vi o Planalto, o Congresso e o Supremo. O prédio que foi mais vilipendiado, mais agredido, mais destruído foi o Supremo. O que mostra o resultado da inoculação do ódio nesses anos tenebrosos. Por isso que quebraram tudo, absolutamente tudo no Supremo. E quando eu cheguei lá, eu tive na noite do dia 8 no Planalto, depois no dia 9 no Supremo. Eu realmente tive a certeza que aquele inquérito foi fundamental. Não conseguiu evitar tudo, mas conseguiu ajudou a evitar um golpe de Estado. Vamos mudar um pouquinho de assunto, se vocês me permitem? Falar um pouquinho de segurança pública. É uma ligeira mudança de assunto, porque essa situação é uma situação de segurança pública também, mas vamos falar da situação... porque passa há anos o povo brasileiro de insegurança. Esse é um tema sempre problemático para a esquerda, que tem normalmente um perfil garantista e um perfil de buscar as causas da violência, da insegurança e da criminalidade de um modo geral, como um ponto forte da sua política de segurança pública e mais forte do que... Esquerda gosta de bandido, isso daí. Do que puramente punir e encarcerar as pessoas. Nós temos 3 problemas no Brasil ligados à segurança pública, pelo menos 3. A brutal insegurança das pessoas nas ruas. As pessoas não conseguem andar nas ruas, viver nas comunidades, porque elas se veem ameaçadas pelas organizações criminosas, seja pela milícia, que é uma corruptela do Estado em muitos aspectos, ou seja, são policiais organizados em organizações que se convolam em organizações criminosas, ou então outras organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, enfim, que brutalizam e aterrorizam as pessoas. Então, de um lado, esse problema. De outro, o problema do brutal encarceramento. Nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil, normalmente pobres, homens, pobres, jovens e pretos, né? E, em terceiro lugar, nós temos uma brutal desigualdade social que alimenta tudo isso, né?
E talvez em quarto lugar, nós começamos a ver uma forte infiltração das organizações criminosas no Estado, financiando a política. Como é que o senhor vê isso? Como é que o Ministério da Justiça tem tratado disso? O diagnóstico está preciso e se formou, de fato, essa conjuntura em que a segurança pública é vista aos olhos de Sua Excelência, o povo, como um dos dois, às vezes, o principal problema. Porque, inclusive, a esquerda política, durante muito tempo, além de considerar que apenas as causas sociais iriam resolver tudo, por outro lado, imaginavam, ou agiam como se imaginassem, que a segurança era um tema da classe média e dos ricos. Mas não. Com o advento do celular, o que aconteceu? Há 3 décadas atrás, as pessoas, infelizmente, as quadrilhas, entravam no ônibus para roubar a renda do ônibus. Tinha o cobrador, tinha dinheiro. Para a empresa. É para roubar o celular das pessoas que estão dentro do ônibus. E o que o roubo do celular tem a ver com a organização criminosa? É porque é essa engrenagem que chega no roubo de celular. De um lado, a engrenagem social, da desigualdade, negação de oportunidade, jovens, isso é verdade. E toda verdade tem que ser repetida, dizia José Martí, porque toda vez que ela é repetida, ela é uma novidade. Então, nós não abrimos mão disso. Claro que as causas sociais são fundamentais. Para entender até um feminicídio, que é um crime abjeto. Sim. E, às vezes, você tem um trabalhador desempregado que acaba virando alcoólatra e que acaba virando, infelizmente, um homicida e que mata a sua companheira, a sua esposa. Então, as causas sociais são corretas. As causas sociais devem ser enfrentadas, é o nosso principal eixo, porém, isso não exclui a dimensão da força, como eu disse na primeira resposta. Então, nossa primeira visão é esta. O nosso ministério trata do uso legítimo da força. E nós fazemos isso. Primeiro, estimulando... Aliás, você falou do Weber, o Weber falava mesmo de violência. Violência legítima. Uso legítimo da violência. Exatamente isso. Mas aí nós fazemos isso buscando cooperar com os estados e municípios. Então, SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, de verdade, pela primeira vez, a lei é de 18, o Jugman começou a implementar... Nosso querido Raul Jugman. Começou a implementar num período curto, depois vieram gestões, infelizmente, desalinhadas com a lei e não cumpriram a lei em relação ao SUSP. Nós estamos cumprindo. Então, federalismo cooperativo na segurança. Nós chamamos secretários, planejamos ações, fazemos operações integradas. Por exemplo, nessa semana fizemos uma com 8 estados. Resultou na apreensão de 5 bilhões de reais de bens de origem ilícita, de uma grande organização criminosa. Fizemos uma operação integrada com a Marinha, na costa de Pernambuco. Lá tinha 3 toneladas e 600 quilos de cocaína, num navio a 30 quilômetros da costa de Pernambuco, 500 milhões, mais ou menos, o valor da carga. Estou falando dessa 3 semana. 3 toneladas de cocaína? 3 toneladas e 600 quilos de cocaína num navio. A diferença de aeroporto para porto é que aeroporto você pega quilo, porto é tonelada. E por isso que a gente está trabalhando muito com a Marinha, enfim. Então, a primeira dimensão é essa, federalismo cooperativo, parceria e operação integrada. Força nisso. Estamos fazendo uma com 12 estados, redução de taxa de homicídio, outro exemplo. O segundo eixo são as nossas polícias. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Com muitos problemas, muitas dificuldades, mas também muitas virtudes. Se nós pegarmos os indicadores de apreensão, por exemplo, de armas ilegais. Ontem, eu estou falando de ontem, anteontem, 247 armas apreendidas no Rio de Janeiro. Armas ilegais. Fuzis, pistolas, iam para onde? Polícia Rodoviária Federal, nesse caso? Nesse caso foi Polícia Federal. Tá. E nós estruturamos... A PF, não a PF. Não a PRF. Nesse caso foi a PF. Então, as nossas próprias forças e a Força Nacional, que hoje é o destacamento que protege as terras indígenas e protege a movimentação da fiscalização ambiental no Brasil. Quando você vê só em terra indígena, nós estamos com 25 operações da Força Nacional, só em terra indígena, garantindo a integridade do território e das pessoas. Então, o segundo eixo é esse. O terceiro eixo, aí é o eixo legislativo, e às vezes eu sou criticado
e respeito, claro, todas as críticas, porque eu não mandei um pacote de leis. Nós estamos procurando corrigir algumas leis. Leis que, a meu ver, fazem falta. Mas isso, na minha concepção, no meu planejamento, que eu espero executá-lo, se o presidente Lula permitir, claro, até o final do governo, nós vamos impactar no principal, é fazer com que algumas leis sejam corrigidas, mas, sobretudo, os 2 eixos primeiros sejam vistos como central. E quando eu falo dos 2 primeiros eixos, é também a partir de um escopo, um objeto. Nós somos governo federal, nós não fazemos policiamento de proximidade. Isso cabe aos municípios, isso cabe aos estados, Guarda Municipal, PM. Nós apoiamos, mas não nos cabe. O que nós temos que fazer e estamos fazendo é enfrentar aquilo que você disse bem no final. As organizações criminosas nascidas em São Paulo, nascidas no Rio de Janeiro, dentro do sistema penitenciário, se transformaram em grandes empresas nessas décadas. A operação que a Polícia Federal fez em março, em relação a uma dessas facções. Imóveis de alto padrão, lavagem de dinheiro, em Florianópolis, Balneário Camboriú, no Paraná, 268 apartamentos apreendidos, bloqueados. Torres inteiras em Balneário Camboriú. Então, as pessoas estão ali com suas famílias, no turismo, de elite, enfim, e aquela torre lá é do PCC. Então, nós estamos identificando aí a inteligência, trabalho, investigação, e as nossas polícias são muito boas, não são perfeitas. Nenhuma instituição humana é. Eu digo sempre que quem tiver dúvida, abre logo a Bíblia, que começa com a descrição do paraíso e vem logo um crime, Caim mata Abel. Então, a Bíblia já mostra que nenhuma instituição humana é perfeita. Mas, de um modo geral, as nossas polícias têm um bom padrão, e eu estou animado, assim. O cenário é esse, é de dificuldade, o cenário desafiador, mas eu estou animado de nós estarmos na direção certa. Nós temos um plano de ação na segurança, que forma a sigla Paz. Nós temos um plano da Amazônia, nós estamos terminando de captar o dinheiro com o meu amigo Mercadante, presidente do BNDES, 2 bilhões para a segurança na Amazônia, para colocar 34 novas bases lá, sendo 6 fluviais e 28 terrestres, ocupar o território da Amazônia, deixar de ser terra de ninguém, terra sem lei. Nós temos as ações sociais no Pronace, edital para cultura. Eu vim aqui na Zona Leste, em São Paulo, fiz reunião com a comunidade e vi lá a potência de um projeto cultural na Zona Leste de São Paulo com jovens. Eles disseram, vamos botar dinheiro nisso. Isso é segurança pública. Vamos botar dinheiro nisso. Estamos com o edital agora de 30 milhões de reais. Então, nós temos muita coisa acontecendo e eu acho que chegando no fim do ano a gente já vai colher alguns resultados. Eu não antecipo, até para eu poder voltar aqui, mas eu acho que a gente vai colher um bom resultado. Aconteceu uma coisa trágica, a morte de uma criança numa operação da PRF, e parece, tudo indica que houve pelo menos 28 vezes em que agentes da PRF teriam visitado a família da criança morta. Isso está sendo investigado. Ainda há muito vício a ser desmontado nessas polícias. Ainda há uma cultura enviesada nesses órgãos de repressão ao crime que servem mais a desvios corporativos e criminosos do que propriamente a população? Não é dominante, isso eu te afirmo, mas há. E aí você tem que fazer aquilo que biblicamente o gestor deve fazer, separar o joio do trigo e ter mão firme. Todos os casos que chegam na minha mão e que há provas, a punição sai. Infelizmente, eu não me vanglorio disso. Todos os dias eu aplico sanções disciplinares. Infelizmente, coisas que estavam paradas, represadas. Cito apenas um caso que é o mais notório, que é o caso do Genivaldo em Sergipe. O processo não andava, o processo. Para quem não lembra, ele foi preso no porta-malas de um carro, transformado numa espécie de câmara de gás ali por causa do escapamento e morreu asfixiado. E o processo administrativo parado. Começou a andar quando nós tomamos posse. E volto a dizer, eu não sinto alegria, eu sinto tristeza, mas era meu dever demitir aqueles policiais. E o fiz.
E tenho feito. Hoje mesmo estava aí na internet uma outra punição. Então nós vamos fazendo isso para praticar justiça, voltamos ao tema da equidade, e também porque a punição exerce uma função pedagógica, uma função preventiva. E como não é dominante, eu acho que quando todos os gestores agem assim, a gente vai conseguindo corrigir os vícios. Inclusive este vício de não conseguir, eu sei que é difícil, você em segundos dimensionar o uso da força. Se você vai apertar o gatilho ou não. Eu sei que é difícil, mas na dúvida, o que nós estamos dizendo, na dúvida não atire. Não atire. Porque você pode ter alguma razão, ou seja, estar em situação de legítima defesa, ou pode produzir uma tragédia, um desastre como esse, que me parte a alma no meio. Porque eu sou pai, eu sou humano, e eu não gosto de antecipadamente dizer, os policiais erraram nisso, naquilo. Eu não faço. Mas eu posso afirmar que os processos estão instaurados para os dois fatos. Para o evento em si e para as visitas ao hospital. São dois processos diferentes e eles estão andando e eles vão chegar no final. E vão chegar à verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre o judiciário. O senhor foi presidente da AJUF, repito, Associação dos Juízes Federais, foi magistrado por 12 anos. Você está dizendo que ele tem notório de saber jurídico? Tenho certeza que ele tem notório de saber jurídico. Aliás, eu tinha uma todos nós sabemos disso. Eu tinha uma certa dúvida. Tenho absoluta certeza disso. Que bom. É um grande jurista. Então você foi indicado para o Supremo passar? Não tem problema nenhum. Não estou intranquilo. E é sobre isso que eu quero falar com o ministro. Indicações para tribunais superiores e o nosso modelo de nomeação de magistrados para os tribunais superiores, os TRFs, para os tribunais de justiça, para o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo é um caso à parte, porque o Supremo é o presidente da República, sozinho que define. Mas nós temos visto, em alguns casos, um frenesi por cargos. Uma disputa por cargos. O senhor fez um comentário recentemente, quando falaram que o senhor era franco candidato ao Supremo. Não é possível fazer campanha para o Supremo Tribunal Federal. Ninguém sério faz campanha para o Supremo Tribunal Federal. O senhor fez essa... Mas nós temos visto, em alguns casos, não todos, alguns casos, um frenesi, uma disputa desenfreada com comprometimento no fim do dia, porque as pessoas vão pedindo apoio. E isso faz com que uma série de interesses se infiltrem nos tribunais. O senhor vê a necessidade de reformar esse modelo? Para que, e de um modo geral, reformar a maneira como os nossos tribunais são constituídos, os critérios de promoção, os critérios de ingresso, de aposentadoria. O senhor não acha necessário uma ampla reforma do nosso sistema de justiça? Melhor dizendo, dessa porção do nosso sistema de justiça? Eu creio, Valfrido, que não tem nenhum sistema de recrutamento de juízes que seja perfeito. Eu fiz concurso público. Claro que eu considero que esse é um bom sistema, porque eu fui submetido a ele e fui aprovado. Primeiro lugar, hein? Puxando seu saco. É verdade. Para depois você reclamar e fica puxando o saco. E aí, o concurso é perfeito? Não. Porque você consegue, até um caso muito conhecido, você sem muitos predicados, consegue decorar algumas coisas e passa no concurso. E depois vira juiz e se acha todo poderoso. A gente viu um desastre recente com isto no Brasil. Então, o concurso é bom, o recrutamento político tem um aspecto que eu acho que, eu acho que deve ser mantido, que é a legitimação democrática. Porque quem escolhe foi eleito. O presidente da República, o governador, eventualmente, foi eleito. Gilvan Mauro passou pelo crivo ali. E aí você coteja, você tem o critério do concurso, porque há as promoções por antiguidade, e há esse recrutamento político. A única mudança substantiva que eu faria hoje, assim, em termos de normatividade, seria, pelo menos no Supremo, ter mandato. Eu apresentei uma proposta em 2009, até hoje tramita no Congresso. Em algum momento vai ser votado, eu espero, instituindo mandatos no Supremo Tribunal Federal, doravante, quer dizer, para as nomeações futuras, não para os que já estavam, claro, por direito adquirido, mas mandatos de 11 anos. E alguém vai dizer, mas para que serve o mandato?
para ver, reciclar o Supremo. em razão das mudanças sociais, Claro. e se eventualmente uma escolha for errada, ela tem tempo mais curto para acabar. Claro. Porque senão, às vezes, acontece de haver uma escolha desastrosa de um certo presidente, por exemplo, e essa pessoa ficar 30, 40 anos errando. Então, o mandato, eu acho que seria uma contenção, uma moderação desse sistema e ajudaria. O resto, eu acho que é mais cultural. Né? Eu realmente, eu estou mais com Drummond, aquela história da lei dos lírios. Né? Os lírios, as leis não bastam porque os lírios não nascem das leis. Então, a vida não está só na lei. Né? Então, eu não mexeria muito nisso, talvez esse aspecto, mas, sobretudo, o exercício da cultura, isso que vocês estão fazendo aqui, do controle social, do debate, eu acho muito bom. E assim, eu acho que, no geral, no Brasil, nós temos boas leis. E eu acho que, no geral, no Brasil, o nosso sistema judicial, quando você compara com outros países do mundo, ele tem acertos, tem erros enormes. Mas você mesmo descreveu a questão do direito penal, né? Do sistema penitenciário. Esse é um tema que você precisa fazer ajustes culturais. Tem que mudar a lei? Não. Você tem hoje transação penal, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, as penas alternativas, progressividade, livramento condicional, ou seja, você tem um acervo de institutos despenalizadores ou de retirada das pessoas do cárcere, que às vezes o problema é cultural de quem não quer fazer. E eu acho que o cárcere realmente é violência grave e ameaça à pessoa. Você tem, por exemplo, quando o Reinaldo lembra do sermão do bom ladrão aí do Padre Vieira, este ladrão mais perigoso. Isso. Às vezes há uma ideia que a punição é encarcerá-lo, às vezes é. Mas se você tirar todo o patrimônio dele, se você impuser restrições severas, etc., talvez seja uma punição para ele maior do que um encarceramento por 1, 2 anos, que ele consegue o habeas corpus, enfim. Então a gente precisa ficar lá de dentro comandando, eventualmente, uma organização criminosa. O senhor foi um juiz garantista? Eu sempre me considerei um juiz equilibrado, né? Eu buscava ser, né? Eu exercia jurisdição criminal, mas eu reservava uma força mais alta quando você tinha violência grave e ameaça à pessoa. No resto, naquele tempo, parece que eu estou falando de tempos pré-históricos, mas na década 2006, de 90, né? Sobretudo, iniciozinho do século XXI, havia menos institutos despenalizadores. Ainda assim, eu implantei no Maranhão a primeira central de penas alternativas da Justiça Federal, uma das primeiras do país, porque houve, naquela época, a votação de uma lei que permitiu a ampliação. Depois eu lutei a Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, foi escrita por nós, da JUF, foi escrita pelo Gilmar, quando era advogado-geral da União, do Fernando Henrique, e por 2 ministros do STJ, já aposentados, Costa Leite e Rui Rosado. Então, foi esse grupo que escreveu a Lei dos Juizados Especiais Federais, pegando a experiência da 9.099, 95. Então, por isso aí, eu acho que dá para ter uma ideia do que eu penso em relação ao direito penal. Você sabe, se eu fosse advogado da área penal, eu ia querer só ser advogado de defesa, né? Porque ser juiz deve ser... Eu tenho um monte de primos médicos, minha família tem muito médico, e quando eu falo com eles, eu depreendo o seguinte: quando eles estão lá abrindo barriga, eles só pensam na máquina. Se eles começarem a pensar que há pessoas, no sentido assim de... Eles têm história, tem gente lá fora que está esperando, se eu cometer um erro, ele tem uma filhinha que... Eles falam assim, não, eu tenho que me concentrar em fazer isso dar certo. A circunstância, depois deu certo, ótimo, que bom que veio a família e tal. Eu lembro, eu fiz uma cirurgia de aneurisma e eu tentei arrancar do meu médico que eu ia sair de lá inteiro. E ele começou a me dar respostas monossilábicas. Na linha assim, meu filho, eu não quero intimidade com você, eu só vou operar a sua cabeça. A hora que ele operou e deu certo, aí então veio o cara super doce e tal. Entendi. Quando você é juiz... e se dá uma sentença ali, começa a pensar na vida do cara, na vida da família, se ele vai ficar preso, a criança vai ficar... Ou o juiz não pensa nisso e não deve pensar. Eu acho que o bom juiz é o juiz humano. Eu acho que o bom juiz é um juiz angustiado.
Quando tem causas difíceis... Olha que boa frase para um corte. O bom juiz é um juiz angustiado. Claro, porque ele tem que entender as outras dimensões que não a frieza da lei, no caso concreto. Quer dizer, a gente é treinado para ser uma máquina de silogismo, de lógica aristotélica, premissa, premissa, conclusão. Só que a vida não é assim. Então você, nos casos mais difíceis, claro, a bem da verdade, assim, o cotidiano do juiz não é feito sempre de casos difíceis. Eu diria até que a imensa maioria não. São casos bem singelos, na minha experiência, pelo menos. 80% é mais ou menos a reprodução daquilo que já está conhecido. Mas você pega um caso diferente, singular, ou um caso com penas altas, se o juiz diz que ele faz aquilo sem se angustiar, eu acho que ele está no ramo errado, na minha visão. E eu sempre me angustiava com isso tudo, quando eu tinha que julgar, por exemplo, um jovem pego em tráfico de drogas. Então, bom, e o que você vai fazer? Vai encarcerar 10 anos aquele jovem de 18 anos? Como é que vai ser o depois? Ele não vai ter depois? Eu lembro de um caso de assalto... Ou vai ter depois, no mundo da organização criminosa. Nossa. Então, eu acho que é preciso manter a humanidade. Evidentemente, uma humanidade sob controle, né? As normas legais servem para atenuar a subjetividade, mas elas não podem matar a subjetividade, porque senão você não está julgando, acho eu. O senhor é um caso bem sucedido de transmudação do juiz em político, né? Mas houve outros no passado recente do país. O juiz Wilson Witzel, que virou governador, se elegeu governador do Rio, e o juiz Sérgio Moro, que foi pré-candidato a presidente da República e depois se elegeu senador. É que o povo fica com o dedinho nervoso. Quando o Valfredo fala caso bem-sucedido, ele está querendo dizer o seguinte: eles foram bem-sucedidos em conseguir ser político, né? Eu estava me referindo só ao dele. Tá. E agora... Não, antes que alguém fale assim, tá louco. Não. E agora vem a pergunta. O seu caso é um caso bem-sucedido de transmudação do juiz em político. Há outros casos de transmudação de juiz em político não tão bem-sucedidos. Não, é uma tragédia. Mas a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, na realidade, esses outros dois casos que eu mencionei decorrem, no meu entendimento, de uma politização da atividade judicante. Daquilo que o senhor disse que é normal para o Supremo, porque ela é uma corte política e constitucional. O Supremo é uma corte que lida com essas duas realidades, ou seja, com a dimensão política e com a dimensão jurídica, mas que não deve ser a realidade de todo o resto do Poder Judiciário. Todos os outros magistrados têm de aplicar a lei, sem fazer do processo e da lei instrumentos de guerra e de poder e instrumentos de abuso de poder e de propaganda político-eleitoral. Todavia, essa receita que vem à tona no curso da Operação Lava Jato, que transforma juízes em políticos, essa receita está aí ainda. Ou seja, as leis de 2013, que foram esgarçadas e que se convolaram na Operação Lava Jato, junto com outros instrumentos e outros ingredientes, aí estão. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor, ministro da Justiça, vê isso? O senhor acha que é necessário, por exemplo, regular a delação premiada? O senhor acha necessário e indispensável, de alguma forma, conter a atividade judicante, ou seja, a atividade do magistrado, para que ela não possa ser usada, como foi no passado recente, como espetáculo? Esse é o ponto. Porque eu acho que, nesses casos mal sucedidos, não é que não existiam instrumentos de controle. Eles existiam, mas não funcionaram. Não por falta de lei. Porque, na verdade, houve ali uma perda por parte dos órgãos de controle, dos órgãos superiores, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, da dimensão contramajoritária. Que para isso é preciso ter coragem pessoal. Do Supremo, especialmente. E alguns tiveram e têm coragem pessoal e outros não tiveram. E aí, quando você... É uma frase liberal clássica que vem de Aristóteles: o poder é abusivo por natureza, está nos federalistas. Então, como os controles falharam, as pessoas foram exorbitando, aí começaram a fazer passeata, manifestos, cartas.
E a toga, às vezes, se a pessoa... PECs, projeto de lei, militância no Twitter. A toga parece com a capa do Batman. Aí a pessoa acha que é super-herói. E que pode, até tem um amigo nosso que diz que o mal do trapezista é quando ele acha que sabe voar. Então, há juízes que com a toga acham que podem voar. Posso dar autoria, né? Quem cita muito é o ministro Gilmar Mendes, né? Isso. O problema do trapezista é quando ele sabe voar. Não, agora é para você voar. É o problema do juiz que acha que a toga é capa de super-herói. E aí, o que eu penso é que essa experiência dura, difícil, para o país, porque os danos aí estão, danos sociais, danos econômicos, pessoas foram encarceradas indevidamente, então os danos, muitos deles irreparáveis, mas danos também à imagem dessas instituições. O que eu vejo hoje é que foi uma dura lição, porém uma necessária lição. Hoje eu vejo mais contenção, porque não é compatível com a função técnica, que tem temperos da política, mas ela é sobretudo técnica, a ânsia de ser popstar. O político tem que buscar ser popstar, é do ofício dele. Sim, ele representa um pedaço das pessoas. E ele exerce o poder em público. Ele tem que dar entrevista, ele tem que fazer reunião, tem que fazer passeata, tem que fazer comício. Juiz não. Juiz não, é o contrário. Então, às vezes, como político, o pessoal diz assim, o Flávio dá muita entrevista. Eu atendo os convites que me são feitos. E dar entrevista para mim, além de ser uma forma de eu explicar o que eu acho que é o certo, que pode até não ser o certo, é também uma tarefa de legitimação do meu cargo. Porque a legitimação não é só o voto, a legitimação é a forma como você exercita o poder. E transparência no político é um requisito, obrigatório. Aqueles que fogem da luz são aqueles que têm algo a esconder na política. Agora, no judiciário, não. Na polícia, não. Uma das coisas que eu acho mais relevantes hoje é que a Polícia Federal conduz inquéritos da maior gravidade para o país. E vocês não sabem os nomes dos delegados. Parabéns ao doutor André Rodrigues aqui, porque não tem mais delegado Vedete. Vocês não sabem. Não tem mais Virgínia Lane, Vedete. Olha como eu sou velho, Virgínia Lane. Não tem mais. Ninguém sabe quem é essa senhora. Ninguém sabe, é o nome de uma Vedete antiga. Foi jurada depois. Bem antigo. Bem antigo. A minha avó está com 97 e olha, gente, só estou com 82. Mas não tem mais Vedete. E nem eu sei. Se me perguntarem qual o nome do delegado que conduz inquérito tal, eu não sei e nem quero saber. Eu nunca reuni com o delegado. O senhor não me decepcione. Para olhar, O senhor não me decepcione. Eu li alguns veículos de extrema-direita me disseram que o senhor controla tudo, que o senhor manda fazer operação, que o senhor é previamente avisado, Reinaldo, a culpa é o senhor minha. manda aprender tudo. Eu falei, eu quero ser amigo desse cara porque ele é muito poderoso. Inclusive para mandar prender alguns inimigos meus também, que aí a gente já combina tudo. A culpa, Reinaldo, é minha. Porque eu fiz aquela brincadeira dos Vingadores e eles acreditaram. Então, eles acreditam que eu tenho superpoderes. Eu esqueci que essa gente é meio tosca. Eles rezam para pneus. Então, eles acham que eu consigo controlar todas as operações policiais. Outro dia, tinha um desses debates, é que as pessoas que foram quebrar o Congresso, não sei o quê, o Palácio Planalto Supremo, foram manipuladas por mim, a mando do presidente Lula. Eu disse, quer dizer que eu fui lá incógnito, entrei no acampamento, hipnotizei 4 mil pessoas, fiz com que eles marchassem. Sim. E não foi assim? Não. Que boa. Não foi. É importante. Rômulo, vem cá. Rômulo, vem aqui. O Rômulo que trabalha aqui com a gente é um maranhense espetacular. Eita, vem cá, Rômulo. Ele trabalha aqui, Rômulo. trabalha com o Valfrido. Olha ele para aquela câmera, baixa aqui um pouco. Tá pegando o Rômulo? Olha a elegância que ele veio. Sabe por que ele veio assim? Porque ele é do Maranhão. E porque ele sabia que o ministro Flávio Dino estaria aqui. Ele não é super-herói, tá? Ele é humano, mas é um grande humano. Tá feliz? Claro, tenho muito orgulho dele. O povo maranhense também tem muito orgulho. É um cara que só traz felicidade pra gente. Que Isso bom. é um perigo, Obrigado. hein? Já virou orador. Então, foi vermelho. Mas muito obrigado pelo carinho. Fico feliz. Obrigado, mesmo. querido. Então, o senhor não é o cara que manda soltar, prender? E aí eu fui fazer essa brincadeira
acham que eu conduzo. Você sabe que outro dia saiu uma matéria... E eu nunca chamei um delegado, eu nunca li um inquérito. Eu fui governador há 8 anos, nunca atravessei a praça para ir no Tribunal de Justiça para pedir um julgamento. Nunca fui atrás de um... Nada, porque não precisa. Quando você exerce uma função política com autoridade moral, você influencia sem precisar descumprir a lei. Você influencia pelo exemplo. Até porque influenciar não está errado. É o jeito de influenciar que pode estar errado. Saiu outro dia saiu uma matéria dizendo que o ministro Gilmar, ele manda em tudo, assim, é muito impressionante. Ele manda em tudo desde sempre. Ele vai articulando e tudo do Gilmar. E eu volto e meia falo com o ministro e tal. Eu falei, ministro, eu queria muito ser seu amigo. Ele falou, não, a gente é amigo. Foi educado, era amigo. Mas ele falou, mas eu não entendi. Eu falei, é que o senhor manda tanto. O senhor manda tanto no Brasil que eu queria ser seu amigo. E a mesma coisa, também quero ser seu amigo. O senhor controla tudo. Esse pessoal dessa extrema-direita brasileira, que tem conexões internacionais, é importante acentuar isso. Não é uma coisa só brasileira. Não é um bando de caipira babaca, caipira sou eu. Eles, não. Tem uma articulação, até outro dia o Valfrido falou em Deep State e houve gente que fosse criticá-lo, né? Mas isso existe, de fato, existem articulações, inteligências, projetos, modos de agir, e eles são movidos, como não tem ideário, qual é o ideário dessa gente? O que eles têm, eles não podem pronunciar. Isso. Que é o extermínio, a morte, fim da democracia. Fim da democracia, fim da liberdade, que eles dizem que defendem a liberdade. Como eles não podem anunciar isso, como é que eles vão conseguir agregar, congregar, reunir gente, sentimentos? Só pode ser pelo ódio. Não é pela diferença do outro, é pelo extermínio do outro. É isso que diferencia a direita legítima, que existe, e eu tenho amigos que são de direita. Eu também. Até eu não concordo com eles, mas são democratas. Convivo e converso e brinco, enfim, não concordo, mas estão dentro do enquadramento democrático. Na gramática, no dicionário da democracia. Mas a extrema-direita não. Aliás, o senhor fez uma síntese muito boa e muito poderosa aqui. Nós, os liberais de verdade, os democratas, os progressistas, a nossa agenda pode ser pública. Sim. A deles não pode. É fato. Eles precisam fingir o que não são, né, para disfarçar aquilo que são. Né? E aí, então, de fato. Né? Eu fiz uma pergunta difícil para o seu secretário nacional de Justiça, que aqui esteve. Vou repetir ao senhor, já que nós estamos falando de extremistas. O doutor Augusto de Arruda Botelho, meu querido amigo e brilhante advogado e brilhante... E grande secretário nacional de Justiça. Um grande trabalho. Eu perguntei a ele, secretário, o senhor acha que está havendo lawfare no caso do Mauro Cid? Ou seja, o caso do ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que ficou preso até fazer uma delação, ou foi solto ao fazer uma delação premiada. O que o senhor pensa disso? O que distingue o lawfare do exercício legítimo da força é a aderência à legalidade. Então, o lawfare, que é, na verdade, uma guerra contra uma pessoa, ele prescinde da lei. Ele é a guerra contra a pessoa. Não se discute se ele cometeu um crime ou não, isso na verdade não importa. A lei é mero pretexto. A lei é ali um manto, né, diáfano para tentar encobrir essa a guerra. De Queiroz. Manto diáfano, essa de Queiroz. Compreender alguém por um triplex que nunca teve. E pronto, é isso. Simples assim. Não tem materialidade, você cria um negócio, mas você está realmente exercendo esse exercício do ódio, da inimizade, tá? Você está julgando a pessoa e não a conduta dela. Você está julgando o CPF, o nome, não. Eu quero, de fato, combater aquela pessoa. No caso do Mauro Cid, de tantos outros, isso jamais ocorreu. Veja que é tudo fundamentado, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem um tempo certo de acontecer, que não é o tempo pré-determinado por alguém que acha que politicamente aquilo é conveniente, como aconteceu em 2018, que os julgamentos foram assodados por conta do calendário eleitoral, porque tinha que tirar o presidente Lula da eleição de 2018. Isso é claro. Isso aconteceu no TRF da 4ª Região, infelizmente. Lamento, mas aconteceu.
E nesses casos, não. Os processos estão Foi o caminhando, julgamento mais rápido da história. daquele tribunal. porque havia o calendário eleitoral, única explicação. Então, realmente não há sequer indício de lawfare e a Polícia Federal tem agido com absoluta isenção técnica. E repito, eu sequer sei quem são os delegados, eu nunca reuni com eles, nem eu, nem o presidente da República, nem ninguém. Agora, as provas vão aparecendo, porque, infelizmente, as condutas existiram. Qual o interesse que nós teríamos de mover uma campanha contra uma pessoa que sequer era conhecida, Mauro Cid? Por que nós faríamos isso? Não existe isso. Para me atingir, pô, para atingir o Bolsonaro. Não? Não, porque tanto que até hoje ele está por aí, né? Ele não pode dizer que foi alvo de qualquer arbitrariedade, ou os filhos dele. Então, a produção probatória se dá normalmente, mas se dá com seriedade e com isenção técnica, sem comando político, por isso não há lawfare. E eu acrescento um argumento quantitativo aí, né? O Mauro Cid fez a delação com 4 meses de prisão. O Marcelo Debrecht com 1 ano e meio. 2 anos e meio. Não, então, e depois que fez a delação, a prisão preventiva foi prorrogada por mais 1 ano, porque continuava preventiva. Foram 2 anos e meio, e nesse caso foram 4 meses. E não há uma indústria, né? Naquela ali havia uma indústria, eram centenas de delações, e elas eram feitas de modo tão descuidado que agora o CNJ apurou esse trânsito inusitado de dinheiro, uma triangulação em que ora a Petrobras era vítima, ora era algoz, então valores foram destinados por despachos numa representação à Petrobras, mas ao mesmo tempo havia um acordo em que a Petrobras reconhecia responsabilidades nos Estados Unidos, perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e por isso esse mesmo dinheiro ia para os Estados Unidos e voltava para o Brasil. Para a Lava Jato. Para a fundação, A fundação. E para certos acionistas minoritários, Isso. que não eram todos. Sim. Menos para o acionista majoritário, a União. Só para lembrar, o povo brasileiro. Esquisito demais. Só para lembrar quem está acompanhando, era 1,250 bilhão para esses acionistas especiais e 1,250 bilhão para a fundação. Que era algo assim estranho, porque dinheiro público, né? Aliás, nessa sexta que falamos, o CNJ transformou o Sérgio Moro, ele está sob investigação, agora é oficial do CNJ. É mérito do ministro Salomão, que fez um trabalho exemplar, assim. Eu vi o relatório, tive que encaminhar para a Polícia Federal, até me perguntaram por quê, porque é dever. A autoridade pública toma conhecimento de documentos com indício de crime e faz o quê? Bota na gaveta? Não, prevaricou. Eu mandei para a polícia. E uma informação para quem nos acompanha, o Sérgio Moro foi para as redes sociais e culpou, ele está sendo investigado por culpa do governo Lula. E aí eu descobri que o ministro Salomão, então, é um subordinado do governo Lula. Eu nem sabia ser o subordinado, o ministro Salomão? Não, certamente não. É. Até porque ele é mais idoso do que eu. Ministro, não, você... de jeito nenhum, eu não paro de falar. As pessoas me xingam depois, falam, você não para, você não é entrevistado. Gente, é um podcast, a gente tem que falar. Não, faz parte, e a gente não combina nada, tudo aqui espontâneo. Tudo é espontâneo. Tudo absolutamente espontâneo. Mas eu queria continuar na questão, não do Mauro Cid propriamente, mas de uma colaboração, porque essa colaboração do Mauro Cid ensejou uma outra polêmica, que é a faculdade da Polícia Federal de negociar colaborações premiadas sem a presença do Ministério Público. Como é que o senhor vê isso? Mais uma vez, o senhor não acha que colaboração premiada precisa de regulação no Brasil? Nenhuma lei é perfeita, eu acho que ela deve ser aperfeiçoada, mas nesse caso, lembremos o que está na lei. Colaboração premiada é o meio de produção de prova. Claro. As polícias judiciárias... Fazem o que ao investigar? Pronto. Então, é uma... E está explícito na lei. Sim, sim. Está explícito. E que é o segundo argumento. Além disso, literalmente há essa autorização. Se o Ministério Público vai usar ou não no exercício da ação penal é outra história. Claro que não é vinculante, enfim, mas a polícia pode, porque se ela conduz prova pericial
inclusive provas irrepetíveis. Se você chega na cena de um crime, você diz, não, a polícia não vai produzir essa prova, e quem vai produzir? 2 anos depois, em juízo? Impossível. Então, a polícia produz prova no Brasil, sim, um inquérito é para isso. Então, claro, a meu ver, que uma prova derivada de uma colaboração premiada pode estar no inquérito. O senhor não acha que nós temos uma ótima oportunidade para pacificar e regular tudo isso ao disciplinar o juiz de garantias? Eu acho que sim. O juiz de garantias é uma boa lembrança, que ficou, infelizmente, parado há alguns anos, mas é uma boa inovação, porque é o poder contendo o poder, né? O freio, é a ampliação dos freios e contrapesos que já existem dentro da investigação. Porque hoje você tem a polícia, o Ministério Público, o juiz, e você divide os poderes, né? O juiz de garantias é o juiz que vai produzir as provas, conduzir as provas na fase da investigação, as medidas que exigem autorização judicial, e depois haverá outro que vai fazer a instrução e julgar. Então, é um bom caminho. Eu acho, Valfrido, que, de um modo geral, os próximos anos no Brasil serão de sepultamento desse período difícil, não me refiro a pessoas, claro, é importante explicar, sepultamento de comportamentos, né, de certos padrões. Flávio Dino prega a morte. Exatamente, a fake news seria essa. Mas, quer enterrar vivo. Quer enterrar vivo. Então, vamos chamar assim, de revogação de certas ideias, de ultrapassagem de certas ideias. E aí, institucionalmente, algumas coisas podem ser reguladas. E mesmo o balanço entre ativismo e autocontenção do Poder Judiciário, que é um debate clássico, vai ser modulado. O ativismo é uma virtude, mas como toda virtude tem que ser exercida com moderação. O remédio vira veneno. Então você não pode ter um judiciário permanentemente ultra-ativista, porque ele pode degenerar, é ruim para ele próprio e é ruim para a sociedade. Então estamos aqui no Senado, eu sou senador aqui do estado de Dois Córregos, estou aqui com Flávio Dino, candidato ao Supremo. E Flávio Dino, diga já, porque depois o senhor tentará me enganar, diga já, regular aborto é tarefa de Supremo, Flávio Dino? Se o senhor estiver lá, o que é que o senhor vai dizer? Um amigo desse não precisa de mim. Eu vou abstrair toda a hipótese que suporta a pergunta e vou tratar só a hipótese pode a pergunta que ele será indicado, que ele pode ser indicado para o Supremo. Mas diga já, Flávio Dino, não me engane depois, com a toga no ombro, fica lá até 75 anos. Reinaldo, eu acho exatamente que nós estamos numa fronteira em que o ativismo não funciona. Porque o ativismo, ele não pode... Ou seja, não é para o Supremo. Claro. Afirmei isso hoje, tomei porrada pra caramba, porque de fato não acho que seja. No caso dos Estados Unidos, tem sido há décadas. E a Suprema Corte, ora vai para um lado, ora vai para o outro, dependendo das mudanças. Foi a última vez ela foi para o outro. Vazou a minuta do voto. Isso. Então, mas lá, porque eles não têm uma constituição analítica, né? É outro sistema jurídico. Então, a interpretação do direito de privacidade suporta uma série de temas, de controvérsias. O Brasil é outro sistema. Acho que, corretamente, nós temos um modelo de Constituição analítica, ampla, expansiva, uma atividade legiferante intensa, diferente desses modelos de common law. Então, eu acho que o ativismo, nesse caso, não pode exorbitar. É preciso aí exercer a tal da autocontenção. E politicamente não é uma questão só técnica, né? É uma questão que cala fundo no peito das convicções, pessoas. Né? E aí o terreno da política é mais adequado para isso, porque você tem que fazer mediações. E a tarefa judicante, ela é muito de sim, não. Isso. É muito difícil. Binária, né? Exatamente. Isso me permite, né, quando você fala de terra indígena, se tem marco temporal ou não, primeiro que não tem, mas quando você diz que não tem, que bem tutelado você estaria desprezando para dizer que não tem? Uma coisa meio assim, estamos falando da propriedade, função social da propriedade, isso é a mesma droga. Você vai estabelecer uma quantidade, é polêmico, mas nós falamos aqui dos jovens pretos pobres, que são aos milhares encarcerados.
Agora, quando se fala de aborto, é claro que nós estamos falando da questão da mulher, isso é muito grave, temos situações dramáticas. Mas existe um outro bem tutelado também, porque existe o feto. E não dá para fazer de conta que o Supremo pode definir que são 3 meses e acabou. É preciso falar com a sociedade. Eu não sou entrevistado, muito obrigado por ter dado a minha opinião para o senhor. Não é essa fronteira que eu me refiro. Não é essa fronteira que eu me refiro. Muito bom. O que você está achando dessa entrevista? Eu estou achando espetacular, cara é um porque craque, né? me ocorre inclusive uma outra pergunta. Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir dele. O senhor é o ministro mais amado e mais odiado. Eu diria assim, que é mais amado do que odiado. A quantidade que ama é maior até do que odeio. Mas na intensidade, existem as duas coisas. Além de o senhor ser uma figura realmente encantadora, o que é que faz com que o senhor seja o mais amado e o mais odiado? Vamos lá. Segundo o senhor mesmo. Eu não posso me esconder dos temas difíceis. Acho que esse é o motivo. E eu acho que um líder político tem que ter nitidez. Durante um certo tempo, o paradigma era da sabedoria do líder político, que é tudo e é nada ao mesmo tempo. Não é o meu paradigma. Eu acho que o líder político tem que ter lado, tem que ter posição, tem que ter nitidez, mesmo que você fique isolado. Impeachment da presidenta Dilma. Fui o último governador que saiu de dentro do Palácio da Alvorada. E depois se viu que nunca mais se falou de pedalada fiscal no Brasil. O governo Dilma tinha defeitos. Claro que tinha, todo governo tem, mas não tinha nenhum crime. Fui o último governador que saiu de lá de dentro. O presidente Lula preso. E eu dizia, isso está errado. Não foi feito justiça, foi um processo sem juiz. Porque se o juiz atua com o Ministério Público, ele não é juiz. Eu dizia, é um processo sem juiz. Então, essa é a razão, Reinaldo, acho eu. E acho que na política, veja, ser odiado, além de fazer parte do ofício, às vezes engrandece. Porque dependendo de quem te odeia. Então, tem algo... Até no jornalismo. É uma frase paradoxal. Eu me orgulho de ter ou ser destinatário do ódio de algumas pessoas. E teria vergonha se elas me amassem. Então, certas pessoas... Mas, ainda bem, eu andei hoje, fui fazer uma visita institucional, fui dar uma entrevista em Aparecida, da TV Aparecida, fui lá e fiquei assim, além de encantado com uma experiência de fé e tudo, muitas pessoas chegando de todo o Brasil, é isso, siga, e pessoas dizendo, olha, se o presidente Lula convidar, vá para o Supremo, não vá para o Supremo. E isso, assim... significa que o trabalho, o sacrifício, o esforço vale a pena. Significa que se eu pegar de dezembro para cá, eu já devo ter tido uns 15 episódios de tentativa de agressão. Em aeroporto, em avião, em restaurante, em casa. No aniversário do meu filho. Em casa? Uma pessoa uma vez em Brasília parou o carro embaixo e começou a me xingar, acordou o prédio todo. Enfim. Aniversário recente, aniversário do meu filho, 12 anos. Nós estávamos no local comemorando, família, sogro, sogra, primos. Lá vem 2 cidadãos e xingam e agridem, que eu tenho que arder no fogo do inferno, etc. E outras palavras menos gentis, que eu não posso aqui dizer. É impactante, é duro, é difícil, eu tenho esposa, filhos, etc. Mas... quando você tem uma experiência, assim, um retorno das pessoas se preocupando e estimulando, animando, estou orando por você e fico como eu ouvi hoje, vale a pena. É difícil, mas vale a pena. E aí, tem gente que não gosta. Teve um agora que disse que vai infernizar a minha vida. Foi o Flávio Bolsonaro, se não me engano, o seu xará. Evade reto do Satanás, né? Quer infernizar a minha vida. Eu não entendo desses assuntos aí, não, de infernizar. Seu xará. Ministro, aliás, quando bota assim só Flávio, eu digo, meu Deus, bota eu sou meu Deus. Tirante o seu trabalho, quais são os pontos positivos e os pontos negativos do trabalho do seu chefe e dos seus colegas de ministério? Desses primeiros 9 meses. Eu faço questão de dizer que, o óbvio, eu admiro muito o presidente Lula, porque ele tem humanidade, tem uma trajetória que nenhum outro líder político no Brasil teve, e poucos no mundo.
uma trajetória de superação de dificuldades desde a infância até como idoso recentemente. Ele tem muita capacidade de dirigir, de entender os temas e apontar um rumo. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com ele. Independentemente de futuro, ser ministro da Justiça e logo da Justiça, que faz parte da minha vida, é muito bom. Agora, em relação aos meus colegas, em geral, o que sai na imprensa é muito maior do que existe de fato. O que há são as divergências normais. Tem ciumeira da esquerda? Consta que. Onde não tem? Tem no jornalismo, tem... Você sabe que eu tenho uma frase histórica, Dino, não sei se você lembra dessa minha frase, que é ciúme de homem é uma coisa muito problemática. Mas, de um modo geral, há um bom clima de trabalho. A gente tem ação com vários ministros, às vezes tem uma divergência, tem uma cotovelada. O PT se preocupa com o seu... Enfim, da sua figura crescer, ir para o Supremo? Eu não noto isso. O senhor não acredita nisso? Não, eu não noto isso. Eu estou no governo que é hegemonizado pelo PT. O Lula é do PT. Então, eu acho que a imensa maioria do PT compreende que, embora eu não seja do PT, eu sou aliado, enfim, embora eu não pense junto sempre. Tenha diferenças, tenha nuances. Então, eu não vejo um clima ruim. Pelo contrário, eu acho que tem um clima bom. Agora... em casa, você está ali, numa relação marcada pelo afeto. Às vezes tem divergências, às vezes tem discussão. Imagina num governo que se reúne ali, que as pessoas às vezes nem se conhecem, né? Mas até nisso a figura do Lula é importante, porque até geracionalmente ele está muito distante da sua equipe de hoje, né? Porque as pessoas que estão ajudando... Há quem diga que é um problema, que ele não tem um operador quando ele não está. Acho que são essas conjunturas da vida, né? É o que existe, né? Por uma série de razões, alguns morreram, outros tomaram outros caminhos, se inviabilizaram. Essa distância, porque há de fato uma distância, inclusive geracional, nesse aspecto de eventuais conflitos ajuda, porque ele dirime com muita autoridade, né? sobre os demais. Para a decepção de alguns colegas meus da imprensa, eu acho que o governo comete poucos erros, dada a conjuntura, né? Porque também o erro nunca é absoluto em muitos casos, né? Não ser uma questão matemática, física, ele está sempre ligado a circunstâncias. E um deles, acho, foi a questão do Tribunal Penal Internacional. Você perguntou disso. Eu ia esquecendo. Quando o presidente falou da possibilidade, eventualmente, de denunciar o acordo, significa o Brasil eventualmente sair do Acordo do Tribunal Penal Internacional. E isso veio à esteira de o Putin não poder visitar o Brasil, porque o Brasil é signatário do acordo, e se ele visitar, teria o Brasil, se o judiciário decidir, poderia prendê-lo. E aí disse, bom, mas por que sim, de fato, os Estados Unidos não estão no TPI, a China não está no TPI, a Rússia já esteve e não está mais, e alguns países não estão. Não obstante, quando o TPI prendeu, só prendeu fascínio, né? Também a verdade é essa, né? Eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma pessoa boa que tenha sido condenada pelo TPI. Não foi um erro isso? E depois aí o senhor deu uma entrevista, de algum modo o senhor condescendeu, aí ficou parecendo assim, saíram lá os títulos, Dino justifica saída do TPI. Não é que não ficou tudo atrapalhado? Reinaldo, não é aquele dia assim que ninguém devia ter falado nada? Bom, primeiro que é humano que aconteça esses dias, mas de todo modo, nesse caso, há uma singularidade. Diga. Que é exatamente o fato do Putin ser presidente da Rússia e a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI. Isso. Esse argumento foi que eu usei, eu disse, calma. O Brasil é signatário, não, e nesse caso mas não a poderia, Rússia não é. Não, e nesse caso não poderia mesmo, é uma excepcionalidade, não faz sentido. A Rússia não reconhece, isso. Então nós vamos prender uma pessoa que é mandatário, que tem imunidade diplomática, inclusive, de um país que não reconhece a jurisdição daquele tribunal. E foi nesse contexto que o presidente Lula falou e alertou quanto à necessidade. Aí tem uma moldura, e foi o que eu expliquei, que é a visão correta dele, de que essas instâncias de governança global têm que ser revistas, porque não corresponde ao mundo de hoje. Quando você vê o Conselho de Segurança da ONU, os países que têm o poder de veto, são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial.
Se vão quase 100 anos. E aí o presidente Lula acabou colocando ONU e Conselho de Segurança e etc. E essa ideia de que o TPI fica torto na medida em que quase, veja, poderia ser uma jurisdição do norte sobre o sul. E aí é que eu acho que e numa situação... levantar o debate é bom. Numa situação embora sui eu generis. acho que, nesse momento, o Brasil deve permanecer. Mas não deve prender o Putin, porque a Rússia não reconhece, os Estados Unidos não reconhecem, a China não reconhece. Seria uma arbitrariedade. E mais que isso, ministro, nós somos uma nação historicamente pacífica e mediadora de conflitos. O presidente Lula não pode servir, e o direito internacional público não comporta uma exceção para que ele sirva de mediador nesse conflito? Recebendo o presidente da Rússia e, eventualmente, o presidente da Ucrânia por uma mediação? No seu território, no território do seu país? Se levado por essa ortodoxia, não poderia. O que não faz sentido nenhum. Não poderia. E, a meu ver, seria algo arbitrário. E ruim para o mundo. Sim, claro. E ruim para o mundo. Resultante. E essas assimetrias nas relações internacionais existem. Acho que, de tudo o que fica, é essa compreensão de que é um alerta necessário. Claro. E com o aspecto punitivo que tem o TPI, né, que tem 163 países, não tem totalidade, mas que, tudo bem, pune pessoas, não nações, mas de qualquer modo ele tem um aspecto punitivo que a própria ONU não tem. Né? Então, assim, acabou resultando estranho, mas de qualquer modo acho que foi um pouco atrapalhada ali. Mas eu acho que o debate é bom. E não é sequer novo, aliás, desde o início do Estatuto de Roma Sim. há esse debate. Sim. Muito bem, ministro. Nós começamos aqui falando que a gente estava falando com o ministro ou com o ministro. Né? O senhor está no Ministério da Justiça, tem feito trabalho muito apreciado para esses dois entrevistadores. Desculpem aqueles que acham que isenção é a gente atacar até mesmo as pessoas que fazem o trabalho certo. Né? O nosso conceito de isenção é outro. Isso não é isenção, isso é má consciência. Né? E o ministro está fazendo um bom trabalho. Se o senhor foi indicado para o Supremo, o senhor, obviamente, se considera preparado para a tarefa. E o senhor também sabe que o senhor está indo por talvez para o ente hoje mais atacado e mais visado. Como última questão, a menos que o Valfrido tenha outra, ou penúltima questão, o senhor acha que o Supremo precisa diminuir a sua visibilidade? Por exemplo, não seria conveniente que as sessões não fossem televisionadas? Porque também o aspecto Virginia Lane já ia baixar um pouco, o vedetismo talvez sem o televisionamento. E o presidente Lula chegou a falar das decisões tomadas pela Corte sem individualização. Então eu quero ouvi-lo a respeito de o Supremo eventualmente ser menos visível, se isso não seria desejável, e quanto à questão da individualização do voto, como a última questão, e depois nós lhe daremos a última palavra para o senhor se despedir de nós. Eu acho muito difícil, Reinaldo, e aí vai falar mais alto o meu espírito prático, né, que é próprio da política. É muito difícil mudar isso. Extinguir a TV Justiça, fechar a TV Justiça, realmente eu não creio. Acho que mais ajustes... Não, o televisionamento só do julgamento. Sim, dos julgamentos. Eu acho que mais ajustes ali no interior do próprio tribunal. O sistema que alguns países adotam de debates reservados... E são muitos os países que fazem isso. Me parece algo útil, porque propicia reflexão conjunta. O princípio da colegialidade não é a soma de votos individuais. O princípio da colegialidade exige o contraste entre opiniões. Porque mesmo você lembrou, o voto do aborto nos Estados Unidos, ele vazou, mas não era nem para ter vazado. Não era para ter vazado. Então o princípio da colegialidade, a meu ver, é mais valorizado quando você tem pelo menos o debate, né, como Suprema Corte dos Estados Unidos. Seria uma mudança útil, a meu ver. E depois, como eu falei, nós vivemos de 88, lembremos os motivos. Quando é que o judiciário se torna notado por milhões de pessoas no Brasil? Quando há o bloqueio dos cruzados novos. Filas na porta de tribunais, nunca antes na história. Para desbloquear os cruzados novos. Não. O presidente da República, recém-eleito, bloqueou, o Congresso confirmou e os cidadãs foram buscar ajuda, socorro no judiciário. E
aí foi o limiar de uma era de ultraativismo, de grande protagonismo, etc. Talvez com os ajustes na política e eliminando a incidência de uma das leis de Newton, da ação-reação. Então, se o poder político está aqui posicionado, atacando o tribunal, é claro que ele tem, quase que por um exercício inato de autodefesa, quase instintivo, de reagir e gerar mais protagonismo. As coisas se normalizando na política e na sociedade, as pessoas se acalmando, entendendo que as instituições são úteis porque elas propiciam que o derrotado de hoje seja o vitorioso de amanhã e vice-versa, e que nenhuma posição política pode pretender exterminar a outra. Eu digo sempre e cito a Avenida Paulista. Eu disse, na Avenida Paulista tem uma mão que as pessoas vão e tem outra que as pessoas vêm. Isso. Então você pode estar de um lado ou do outro, mas a lei é a mesma. A lei é a mesma. Então, com essa cultura política democrática voltando a ser exercida na sua plenitude, eu acredito que o Supremo também vive um momento de ajuste a um papel, não da boca inanimada da lei, como Montesquieu dizia, mas de um tribunal que é político também, claro, mas é técnico e por isso tem um certo efeito contra-majoritário, menos exposição, Muito etc. sinceramente, o senhor acha que essa... Mas seja sincero, não seja político. Não, estou brincando. O senhor acha que essa pacificação já começou? O senhor nota sinais ou ainda não? Eu acho que sim. Eu acho que o 8 de janeiro funcionou como um ponto de virada em relação a certos... um dia eu vou contar tudo, né, num livro de memórias, que aí você tem mais tempo. Extrema-direita, manchete. Dino diz que tem informações secretas sobre o 8 de janeiro. Não, eu são reflexões assessoria, pessoais. vocês veem que eu ajudo, né? São reflexões pessoais que não cabem numa entrevista, que um dia é bom escrever. Mas a pacificação o senhor acha que começou? Isso. Depois daquela catarse, daquela tragédia, quer dizer, a sociedade mirou o abismo. As instituições, e aí eu incluo não só o progressismo, os democratas, os liberais, acho que mesmo a direita percebeu, como aconteceu em 64. E aí, como diria Nietzsche, olhou o abismo e o abismo olhou para você. Né? E aí gerou uma certa reflexão. Então eu acho que as coisas estão melhorando, lentamente, mas estão, e esse momento realmente de ódio, um momento odiento, enfim, vai ficar para trás. Não que elimine as diferenças, não elimine os embates, os combates, isso é bom. Eu evoco sempre a Bíblia, não só por fé, mas também porque é um livro de sabedoria, né? Então você vê que a história ali, o livro do Êxodo, o livro do Êxodo é um conflito entre um imperialismo e um povo explorado. Então, os conflitos de interesse fazem parte da história humana. Agora não, sem lei, sem regra, com ódio, e rompendo os laços interpessoais como fortemente foram rompidos nas famílias. Inclusive, né? Eu digo de vez em quando brincando que Deus criou o WhatsApp e o diabo se meteu pelo meio e criou o grupo de WhatsApp. Então as pessoas foram lá e brincaram no grupo de WhatsApp. E destruiu as famílias. E o símbolo máximo da discórdia passou a sair do grupo da família. Então que isso fique para trás. E para encerrar mesmo, o senhor reza? Todos os dias. Muito bem. Todos os dias. E é fundamental na minha vida. O senhor quer encerrar? Agradecendo a você, Reinaldo, Valfrido, agradecendo a todos que estão nos assistindo e sempre celebrar fraternidade, paz, solidariedade, otimismo quanto ao futuro, justiça social, cuidar de quem menos tem, e eu sintetizo numa frase bíblica: cuidar dos órfãos e das viúvas. Então isso como símbolo, como sinal de você cuidar dos mais vulneráveis. Isso que dá sentido à vida, não é acumulação material de riqueza ou de poder. Então, são valores. A gente precisa professar valores independente do lugar em que esteja, porque isso realmente é vida. E os outros
como disse Quintana, eles passarão. E nós passarinhos. Damos uma perda de mão a 3 aqui. Ó, se inscreve aí. Foi uma conversa formidável. Você sabia que ia ser bom, não sabia? Sabia. Estava destinado a ser bom, mas foi ainda melhor. Se inscreve aí, dá like. É isso aí. Tchau. Abraço, obrigado. tchau.